fala de você, meu Como que é o nome da sua mãe? Dona Clarice. Dona Clarice, beijinho. Ela mora aqui em São Paulo? Mora em São Bernardo. Próxima vez que o Thiago vier, vem junto. Vem junto. Que aí passa a tarde com a gente aqui, isso é bom, né? É ótimo. Você aprendeu a cozinhar com a sua mãe? O incentivo foi com ela, com O a amor família? foi dela. Foi, né? Carinho, É dedicação. engraçado como a gente traz essas coisas de família, Tá né? na raiz, né? Tá na raiz mesmo. Bom, vamos fazer hoje um bolinho de arroz diferente. Porque de quebra você vai aprender a fazer um risoto e o que sobrar desse risoto vira o bolinho. Exatamente. Vamos anotar? Ó, o que a gente vai usar? 100 gramas de cebola, 70 gramas de manteiga, 30 gramas de azeite extra virgem, Isso aí. 100 ml de vinho branco, 100 gramas de queijo parmesão, 1 litro e 200 ml de caldo de legumes, 150 gramas de farinha de rosca, 2 ovos batidos, 400 gramas de arroz arbóreo, é aquele para risoto, tá, gente? O Exatamente. gordinho. E 200 gramas de molho de tomate pelate. De molho, o recheio a gente vai usar mussarela e presunto, é uma sugestão. Gorgonzola e salame picante, uma outra sugestão. Molho de tomate, mussarela e manjericão, outra. Ou molho de tomate, pancetta, pimenta calabresa e parmesão, que é uma outra sugestão também. Exatamente. Muito bom. O que você colocou aqui? O vinho? Aqui a gente colocou a cebola, Tá. o vinho e o azeite. A gente colocou esse vinho aqui justamente para tirar um pouquinho desse álcool do vinho. Engraçado, porque a cebola vai fritando. Exatamente. E acho que pelo açúcar do vinho ela vai ficando meio Ela caramelizadinha, vai ficando né? caramelizada. Olha, eu nunca Logo pensei em depois fazer isso. que caramelizar, você já pode vir com o arroz. arbóreo. Tá. Então aqui eu já vou ter um risoto básico, Básico. que eu posso depois colocar palmito, óleo poró, que a Exatamente. pessoa gostar. Bem picadinho sempre, porque você vai usar ele pro bolinho. Então você tem que ter uma massinha consistente. Tá. Aqui você vai dar só uma fritadinha nesse arroz. Ali aquele caldo é um caldo que você faz? Caldo de legumes. De legumes. Caldo de legumes. Quem quiser usar um fundo mais encorpado, Também pode, né? pode usar um fundinho mais encorpado para dar um sabor diferente também, né? Tá. Aqui, deu uma fritadinha só para ajudar a soltar o âmido do milho. Começa a incorporar esse caldo. Diferente do que a gente faz no arroz comum, que a gente já coloca a quantidade certa de água para cada Isso. xícara de arroz, aqui eu vou colocando aos pouquinhos até chegar no ponto que eu Exatamente. quero, né? Exatamente. Vai dando ponto nele aos pouquinhos. Tá. Para justamente ele soltando esse âmido do milho e deixando ele mais aveludado. Aqui a gente vai querer ele mais cozidinho para poder dar uma liga melhor? Cozidinho, para a liga Tá. dele ficar melhor, para você conseguir fazer essas bolinhas. Porque, pelo que eu vejo, você não tem farinha nem nada para dar liga nesse risoto, Não, né? não, é o próprio arroz. É só o arroz. É só o arroz. risoto. Tá. Então aqui a gente vai deixar, gente, vamos colocando um pouquinho desse caldo de legumes Isso. até que ele fique, não assim, porque aqui tá de um dia pro outro, né? Exatamente. Mas ele vai ficar mais cozidinho, ó. Quando ele chegou no ponto, você coloca o queijo. Exatamente. Chegou no ponto, acrescenta o queijo parmesão e a manteiga para ele ficar aveludado, Mas com fogo desligado, com né? o fogo desligado. O ponto que Exatamente. você vai usar no risoto, normalmente quando a gente vai fazer o risoto, a gente morde e ele tá transparente de volta e branquinho Isso, no meio. branquinho no meio. vai precisar Esse é o também. ponto. Esse é o ponto. Tá. Esse é o ponto dele para você conseguir também administrar o seu recheio no meio, né? Porque também senão eu não consigo, né? Exatamente. Então, gente, só recapitulando, que essa parte a gente não vai fazer aqui. Vai ficar mais ou menos uns 30 minutos, 20, 30 É minutos. bem trabalhoso. Colocando um pouquinho de caldo de legumes, bem aos pouquinhos e mexendo. Chegou no pontinho, que ele tá transparente de volta, você vai morder um pedacinho. E o meinho tá branquinho, você desliga o fogo, coloca a manteiga e o queijo, mexe bem. Isso. Tá nesse processo aqui. Exatamente. É isso aqui, ó. Quer que eu vou Caldo. mexendo pra você? Vamos lá. Não tô fazendo nada mesmo. Eu vou Aí cuidando aqui- daqui. A gente já vai preparar o nosso óleo. Já tá aquecendo o óleo, né? Esse aqui é o ponto dele. Tá, um de um dia dia pro depois, outro.
você vai ter ele nesse pontinho aqui. Você vai fazer essas bolinhas. Faço bolinhas, tamanho de uma bolinha de golfe, né? Exatamente. Feito as bolinhas, você vem... Deixa eu tirar minha bagunça das minhas fichinhas daqui. E a gente vai começar a rechear esses bolinhos. Qual recheio que você acha que combina mais, assim, que você particularmente prefere? Olha, no restaurante, a gente solta muito variado. A gente tem 4 sabores no restaurante. Mas um que eu gosto muito é esse de gorgonzola e salame. Fica forte, fica bom, né? Ele fica uma delícia. Então você cortou o salame em quadradinhos e deu uma amassadinha no gorgonzola. No gorgonzola. Né? Aqui é o seguinte, você pegou essa bolinha, você vai fazer só um furinho nela no meio, para caber esse recheio aqui dentro. Tá. Gorgonzola. Salame. Fechou a mãozinha aqui, ele já vai, formar a bolinha. Aqui já fica grudentinho, né? Olha lá, de ontem. exatamente. Olha lá. Ele formou a bolinha, você já pode empanar ele e fritar. Empana, você passa uma vez só no ovo e na farinha de trigo? Uma vez no ovo e uma vez na farinha de trigo. Não dá pra congelar não, né? Dá. Dá? Fica bom? Dá, fica uma delícia. Ah, fica? Ele dura uns 3 dias congelados assim, 3 dias você consegue usar ele. Bom, né? Quem já adianta, você já faz mais. Sei lá, eu gosto de tudo congelar, porque na hora que bate uma fome, você tira do freezer, vai rápido. Ah, já adianta. Passou no nosso ovinho. Tá. Aqui a gente vai precisar de uma fritura de imersão, né? Exatamente. O óleo tem que cobrir totalmente o bolinho. Farinha de rosca. Tá. Tirou esse bolinho aqui. Passa ele na farinha de rosca. E já posso fritar. Esse aqui já pode fritar. Aí eles vão ficando desse jeito. Aquele tomate pelate que você falou, esse aqui, é só para servir? Esse aqui é para você formar uma caminha justamente para você ter o líquido. Aquela diferença entre o risoto e o molhadinho. Você fica uma delícia. Você tempera esse tomate pelate? Esse tomate, ele é justamente feito batido, um pouquinho de alho, uma folhinha de manjericão, reduz ele um pouquinho, tá pronto para usar. Rapidinho, né? Isso. Tá. Aí aqui a gente vai fritar. A temperatura do óleo é bem quente? Bem quente. Bem quente. É uma fritura rápida, né? Exatamente. É uma fritura rápida aqui. Esse aí não tá muito quente, não. Não. Vamos ver se ele vai. Quer o turbo? Vamos colocar um turbo aí pra... Vamos, só preciso ficar pra cá no turbo? Porque meu microfone não sabe Deus por quê, só o meu pifa. Aqui você já pode começar a acrescentar o parmesão. Ah, já deu ponto? Exatamente. Olha lá, gente, ó. O ponto que ficou. Não demorou tanto. Não. É que esse fogo aqui é alto. Pode colocando aos poucos? Pode. Você vai ter uma cremosidade, né? Exatamente, olha lá. Olha lá. Desliga o fogo ou deixa ligado? Não, deixa ligado. A gente vai desligar só para acrescentar a manteiga. A manteiga. Isso. Pode pôr tudo? Pode. Porque aqui o queijo já derrete, né? Exatamente. Olha lá. Ele já tá ficando encorpadinho, cremoso. Nesse ponto eu coloco o queijo, já poderia colocar um outro ingrediente que eu queira fazer. Um cogumelo, um alho poró. Tá. Aí na hora da manteiga que eu desligo o fogo, exatamente. Né? Desligou. Tá. Olha que lindo que ficou. Ficou uma delícia, né? Parmesão, né? Uma delícia. Não precisa muita coisa, gente. Não. Ó. Pro bolinho, sempre a massa tem que ser um pouquinho mais leve, dependendo sempre do seu recheio. Tá. Como aqui a gente vai fazer um gorgonzola e salame, então sempre um pouquinho mais leve. Tá. Um risoto um pouquinho mais leve para você ter esse contraste, né? Senão eu vou ter sabor forte na massa. Exatamente, no recheio. Né? Olha lá, aqui é só para você dar uma aveludada nesse risoto. Olha, mas pra você comer só o risoto assim já tá ótimo, hein? Eu gosto dessas coisas que depois da noite a gente transforma, porque a gente faz, come o risoto, sobrou, você fala, ai, o que eu faço com isso amanhã? Faz o bolinho. Faz bolinho, faz o bolinho. Olha lá. Olha que delícia. Essa é a textura dele. Aqui, bem cremosinho, bem né? cremoso. Isso aqui vai ajudar você no outro dia, você tá fazendo as bolinhas. Tá, eu vou ter uma liguinha certinha, exatamente. Né? Pode virar aqui? Pode virar. Acho que agora eu vou diminuir. Vamos diminuir um pouquinho. Olha, isso aí. Olha.
Isso aqui é uma beleza, hein? Olha, gente, como ele fica crocantinho. Crocante, crocante. E é engraçado como não estoura, né? Não estoura. Esses Porque aqui a gente pensa, o risoto capaz de estourar, porque tem o queijo dentro. Não, tudo, né? essa crostinha, ela forma e segura. O risoto, o próprio risoto também, ele segura um pouco essa temperatura. Você pode ter certeza que o recheio lá dentro vai estar molhadinho, derretidinho. Nossa, bom, né? E lá no restaurante vocês fazem, então, com 4 sabores diferentes? São 4 sabores no nosso restaurante. Aqui, como a gente está fazendo o nosso, tá trazendo o básico aqui, né? O de mussarela e manjericão. Vamos fritar mais esses 3. Vamos fritar mais esses 3. Ó, gente, só lembrar direitinho, então, esse risoto é a primeira parte. Amanhã, você tem que deixar de um dia pro outro. Exatamente. Amanhã ele vai estar nessa liga. Eu vou até mostrar para você ver bem a diferença. Porque olhando o risoto hoje, você fala, nunca vai chegar o que eles mostraram. É verdade. E chega, viu? Ó, esse é o risoto super cremosinho que a gente fez agora, da colher. E olha amanhã como ele fica. Sequinho, mas fica uma massinha gostosa. Isso, para você conseguir modelar ele para rechear. Ter tranquilidade na hora de rechear. E essa textura é legal a gente ver, porque depois tem gente que deixa muito líquido. E aí no outro dia vai ter que pôr farinha. Exatamente, não fica. Né? Perde totalmente o sabor do arroz arbóreo, né? É verdade. E só dá pra fazer com arroz arbóreo, né? Na verdade você pode usar o agulhinha, só que você vai ter que usar um pouquinho mais de caldo. De caldo, né? Ele vai dar um pouquinho mais de trabalho aqui, mas é coisa de ir colocando o caldo e administrando ele aí. E mexendo pra soltar bem o amido, Exatamente, né? Exatamente. Aqui é coisa rápida. Frita rapidinho, Frita. Né? Gente, o bolinho tá pronto. Olha que beleza. Eu acho que eu vou provar um. Vamos lá. Que chato, hein? É delícia. Você enjoa do que você faz? Não. Isso aqui pra mim, na verdade, é uma terapia. Eu também é um amor. não enjoo. A gente não enjoa. Eu queria enjoar. Vamos provar essa delícia. Isso deve estar bom, hein? Vamos ver? É diferente de fazer, não? Não é, mamãe? E viu que a gente já tem o risoto como uma sugestão também de prato. Pois é. Ai, vou ver. Esse aqui é de quê? Esse é um panzarote. É uma massinha panzarote? de batata com salsinha recheado com mussarela. Nossa, fica bom também, né? Uma delícia, né? Isso aqui tudo é de Ai, coisa boa. fritorias da Itália. É de Nápoles. Então tem casas especializadas lá que fazem esses bolinhos. O bolinho de arancine, que é o de arroz arbóreo, o de batata. Então eles são especializados nesses bolinhos. Nossa, tá muito cremoso, não fica, Fica duro esse gostoso, bolinho né? de arroz. Fica uma delícia. Olha isso, ó. E não é gordurento. Gente, olha que cremosinho. É, Nossa, é leve, né? fica uma delícia, levezinho. Isso é muito bom, né, mamãe? Delícia. Delicioso. E é engraçado, né? Depois que você frita o bolinho, o risoto volta a ter aquela cremosidade de antes. De antes, é verdade. Que doido isso, Ele né? fica uma delícia. Ai, parabéns, arrasou. Aqui a gente tem de quais sabores que você falou? Aqui a gente tem de gorgonzola e salame, mussarela e manjericão. São 2 dos sabores que a gente serve no restaurante. Gente, esse aqui de mussarela e manjericão tá ótimo. Muito bom. É o nosso caprese. Parabéns, viu? Muito bom. E esse você fritou faz tempo e não murchou, né? Não, ele não murcha, ele continua crocante. Ele esfria, mas ele continua Mas crocante. frio também é gostoso. É uma delícia. É uma delícia. Olha, gente, vou te falar uma coisa. De qualquer jeito, isso aqui é um espetáculo. Quem quiser conhecer www.grazinapoli.com.br. Telefone Grazie Napoli. Grazie. Isso, grazinapoli.com.br. Cardápio, telefone, endereço, tá tudo bem explicadinho, bonitinho no site pro pessoal ir. Vai comer as entradas, os arantines, os panzarotes e vai provar também a pizza napolitana, que é o carro-chefe da nossa casa. A pizza napolitana? Pizza napolitana, tipicamente napolitana. Nossa, gente, É a deve ser melhor bom, hein? pizza do mundo. É a melhor. A massa é levezinha? Leve, crocante, saborosa. É uma delícia. Uma fermentação diferente também da massa. Então vale a pena Tem conferir. gente que fala que pizza é tudo igual. Pra mim não é tudo igual, Não é, não. Não é, não. Não tem dia que você prefere de tal lugar porque aquela pizza tem uma textura Parece um diferente? biscoito, tem outro que parece mais pãozinho. Tem Mais macia, né? Exatamente. Ah, muito legal. Tá convidado então a voltar pra gente fazer outras receitas, viu? Vamos sim.